Nesta aula, vamos continuar falando da regulação do sistema financeiro, abordando agora a autoridade executiva que faz cumprir as deliberações do Conselho Monetário Nacional. Estou me referindo ao Banco Central, o Bacen. O Banco Central é uma autarquia. Isso significa que o Banco Central tem uma estrutura própria. Ele tem funcionários, tem uma diretoria, é uma instituição, uma autarquia. A autarquia é uma instituição que tem como função cumprir papéis de Estado. Não é uma empresa, é uma instituição do Estado, mas que tem autonomia administrativa e orçamentária. É isso que distingue a autarquia das entidades da chamada administração direta, como, por exemplo, as secretarias e os ministérios, porque estes não têm autonomia nem orçamentária nem administrativa, estão subordinados ao órgão a qual estão vinculados, como, por exemplo, o Ministério depende do Orçamento Geral da União e a sua organização interna depende da Presidência da República. O Banco Central, como autarquia, tem autonomia administrativa e orçamentária. O Banco Central é a autarquia que fiscaliza e detalha as normas do sistema financeiro. Como é uma instituição, tem uma diretoria. Os diretores do Banco Central são, na data desta aula, 7 diretores e 1 presidente. Uma diretoria até o momento de 8 membros, mas você deve ficar atento, porque há uma diretoria do Banco Central que está desocupada, a diretoria de Estudos Especiais, que foi desativada por um voto da própria diretoria do Banco Central em 2007. Entretanto, essa diretoria não foi extinta, e se ela vier a ser reativada e este cargo vier a ser novamente ocupado, nós passaremos a ter 8 diretores e 1 presidente. Neste momento, nós temos 7 diretorias e 1 presidência, portanto, um total de 8 membros da diretoria do Banco Central. Estes diretores do Banco Central, incluindo o seu presidente, são nomeados pelo presidente da República, após aprovação em sabatina no Senado. O rito de nomeação do diretor do Banco Central, então, é um pouco mais complexo. É necessário que o presidente da República faça primeiro a indicação. Essa indicação passa pelo crivo do Senado, o indicado tem que comparecer ao Senado, responder à pergunta dos senadores, e o seu nome será aprovado ou não em votação secreta no Senado. Só após esta aprovação é que o presidente da República pode efetivamente nomear o diretor. E isto vale para todos os cargos da diretoria do Banco Central. Entretanto, embora seja necessária a aprovação em sabatina no Senado para a nomeação de um diretor do Banco Central, os diretores do Bacen são demissíveis ad nutum. Ad nutum é uma expressão em latim. Para mudar um pouco, já que falamos tantos termos em inglês em nossa matéria, um termo em latim para variar um pouquinho. Ad nutum quer dizer por decisão de quem nomeou, ou seja, os diretores do Banco Central, a qualquer momento, qualquer um deles, inclusive o presidente, pode ser substituídos por decisão do presidente da República. Eles podem ser exonerados a qualquer momento. Isso não acontece em todas as autarquias. Nas chamadas autarquias em regime especial, os diretores da autarquia não são demissíveis ad nutum. Nas autarquias em regime especial, os diretores possuem estabilidade em seus mandatos. Mas isto não é o caso do Banco Central. Vamos ver, então, as
competências privativas do Banco Central, aquelas que são exclusivas da sua atividade. Compete exclusivamente ao Banco Central emitir papel moeda. Nós já comentamos, quando falamos do Conselho Monetário Nacional, que cabe ao Conselho Monetário Nacional autorizar a emissão de papel moeda. Entretanto, quem efetua esta emissão é o Banco Central. Repetindo a frase, que eu até sugiro que você copie, porque é um assunto bastante pedido em prova. O Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão de papel moeda. O Banco Central emite. A Casa da Moeda imprime. Casa da Moeda não é uma autoridade monetária. Casa da Moeda é uma gráfica contratada pelo Banco Central para imprimir papel pintado. E este papel só se torna legalmente dinheiro quando chega ao Banco Central, porque cabe ao Banco Central emitir, ou seja, entregar este papel moeda, este dinheiro físico, às instituições financeiras, que por sua vez irão distribuir para os seus clientes e usuários, para a sociedade. Cabe também ao Banco Central, dentro de suas competências privativas, executar os serviços do meio circulante. Quando falamos em serviços do meio circulante, estamos nos referindo aos serviços do papel moeda. Meio circulante é o meio de pagamento que circula, o dinheiro físico, o papel moeda e a moeda metálica. Quando dizemos que cabe, como competência privativa do Banco Central, efetuar os serviços do meio circulante, quer dizer o seguinte: cabe ao Banco Central distribuir o dinheiro novo para as instituições financeiras e receber o dinheiro usado ou aquele que o banco está recolhendo. Nos lugares, nas regiões onde não existe uma dependência própria do Banco Central, o Banco Central transfere essa atribuição de redistribuir para as outras instituições financeiras para um outro banco. Nestes casos, normalmente, o Banco do Brasil. Nas regiões onde o Banco Central tem uma delegacia própria, que é em algumas cidades, como, por exemplo, além de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, nestes lugares, o próprio Banco Central distribui o numerário às instituições financeiras e recebe aquele papel moeda e moeda metálica que estão sendo recolhidos. Cabe também ao Banco Central, privativamente, receber os recolhimentos compulsórios. Comentamos em aula anterior o que significa o compulsório. É aquele montante, aquele percentual sobre os depósitos recebidos que os bancos obrigatoriamente têm que recolher ao Banco Central. Por isso é que é chamado de recolhimento compulsório, porque é obrigatório. O Conselho Monetário Nacional define o percentual deste recolhimento. E este recolhimento é feito exclusivamente ao Banco Central. Portanto, é competência privativa do Banco Central receber o recolhimento compulsório. É também competência privativa do Banco Central realizar operações de redesconto e empréstimo de assistência à liquidez às instituições financeiras. Quando falamos de redesconto, redesconto é o nome da linha de empréstimo do Banco Central às instituições financeiras. Quando um determinado banco tem algum problema de liquidez e que não foi suficiente resolver, não conseguiu resolver o problema de liquidez junto aos clientes e junto às outras instituições financeiras, naquele chamado mercado interbancário, neste caso, o Banco Central pode emprestar dinheiro no curtíssimo prazo
para solucionar os problemas temporários de liquidez de uma instituição financeira. Esse tipo de empréstimo é denominado redesconto e é também competência privativa do Banco Central efetuar este tipo de operação. Cabe ainda ao Banco Central, dentro de uma competência privativa, regulamentar a execução do serviço de compensação. Compensação é aquele serviço onde são trocados cheques e outros papéis. Para explicar melhor a compensação, lembre-se do seguinte: se você tem uma conta em um banco, você consegue depositar na sua conta um cheque de outro banco. E você pode fazer isso, e esse cheque será liberado num determinado prazo, se não voltar, exatamente porque existe o serviço de compensação, aonde esses papéis são trocados. Este serviço permite que você receba depósitos na sua conta de cheques de outros bancos. E também permite que os bancos troquem entre si outros papéis, chamados outros papéis compensáveis. Quem regulamenta este serviço é o Banco Central. O Banco Central é que define quais são os outros papéis que podem transitar no serviço de compensação além dos cheques. Qual é o valor? A partir daquele momento, até aquele valor, o cheque será compensado no mesmo dia. E por isso, este cheque acima de determinado valor, ele é liberado em 24 horas na conta do favorecido. Os cheques abaixo desse valor são compensados no dia seguinte, por isso demoram um dia a mais para serem liberados. Cabe ao Banco Central definir esta linha de corte, este valor que muda o dia de compensação e, portanto, o prazo de liberação do cheque. Cabe ao Banco Central definir quais são os motivos de devolução dos cheques, aquela tabela de motivos que você não precisa decorar, porque não está mais sendo pedido nas provas dos concursos bancários. Mas você, alguns já sabe, até por prática, pelo próprio uso. Por exemplo, motivo 11, devolução sem fundos pela primeira vez. Motivo 12, devolução sem fundos pela segunda vez. E assim sucessivamente. Esta tabela de motivos é definida pelo Banco Central. E aí, atenção para a pegadinha. O Banco Central regulamenta a execução do serviço de compensação. O Banco Central não executa a compensação. Quem executa a compensação é o Banco do Brasil, porque a compensação acontece, ela é realizada numa dependência do Banco do Brasil, chamada Câmara de Compensação, a chamada, conhecida como COMP. A COMP, a Câmara de Compensação, é uma dependência do Banco do Brasil. Então, o executante da compensação, aquele que executa, é o Banco do Brasil. O Banco Central não executa, ele regulamenta a execução. Isso é uma pegadinha que, inclusive, já foi pedida em prova recente. Cabe também ao Banco Central, no exercício de suas competências privativas, autorizar, normatizar, fiscalizar e intervir nas instituições financeiras. Vamos, nesse momento, entender a autorização. Como comentamos, o Conselho Monetário Nacional define os critérios para que alguém possa abrir um banco, para que alguém receba uma autorização de funcionamento de uma instituição financeira. Para poder receber essa autorização, tem que seguir os critérios definidos pelo Conselho Monetário Nacional. Mas quem dá esta autorização é o Banco Central. O Banco Central analisa o pedido feito pelo futuro banqueiro, verifica se todos os pré-requisitos definidos pelo Conselho Monetário Nacional estão sendo cumpridos e, se estiver tudo de acordo, o Banco Central autoriza, ele chancela, ele declara: você está autorizado, sua instituição financeira já pode funcionar.
é o poder de autorização do Banco Central.